A primeira coisa que nós devemos saber na programação orientada a objetos são os conceitos de classe e objetos. O que é uma classe, o que é um objeto, o que um deriva do outro. Mas antes dos conceitos, vamos tentar explicar de uma maneira mais fácil possível e depois nós vamos aos conceitos. Olha essa figura. Aqui há 3 pessoas. Uma é baixa, a outra é estatura média, a outra representa forte. Então, a classe aqui seria pessoa. E os objetos seriam Pedro, Maria e João. Qual é o conceito associado a isso? Que a classe é sempre genérica. Quando eu falei que a classe era pessoa, eu não dei nome às pessoas, eu apenas falei que era pessoa. Poderia nessa classe pessoa estar especificado a altura da pessoa, o peso da pessoa, a idade da pessoa. No caso do objeto é João, 1,60 m, 60 quilos. Maria, 1,50 m, 30 quilos. Pedro, 1,40 m, 30 quilos. Então, toda classe ela é generalista, isto é, ela não especifica, não caracteriza aquilo que ela se propõe. Ela diz, existe uma pessoa, é a classe pessoa. O que é gerado dessa classe são as pessoas João, Maria, Pedro e outras que eu queira gerar. Um outro exemplo. A classe é árvore. Essa árvore que se apresenta, ela é genérica. Essa árvore que se apresenta, ela é genérica. Dela saem as árvores macieira, amendoeira, coqueiro, pinheiro, isto é, a classe árvore gera os objetos macieira, amendoeira, coqueiro, pinheiro. Todas essas 4 árvores são da classe árvore. Só que aí eu especifico, eu dou um nome, eu caracterizo o meu objeto. Então a classe é como se ela fosse um molde e o objeto é aquilo que é gerado dela e tem características que eu conheço. Vamos a um terceiro exemplo. A classe dos cachorros. Aqui eu tenho uma classe dos cachorros, eu gerei 3 objetos cachorros, que é o Scooby, o Rex e o Bob. Eu dei nome a eles, então é gerado. Semelhante à classe dos caninos. A classe dos caninos, ela é generalista, eu tenho a classe I, Lassie, Simba e Rex, são objetos da classe dos caninos. Repetindo mais uma vez, classe, eu dou generalidade a ela, eu não digo, não tenho nome. O objeto gerado a partir da classe, eu posso gerar quantos objetos forem, aí sim, eu diferencio pelos nomes, eu dou a característica. Vamos lá? Por exemplo, outro exemplo aqui, a classe carro me gera 4 carros, 4 objetos carros. Da classe carro, tem um carro padrão, que é a classe, que deve ter 4 pneus, que deve ter 4 pneus, que deve ter uma cor, mas eu não especifico essa cor. Quando eu gero carros a partir da classe carros, ele já ganha cores, ele já ganha modelos e tudo mais. Vamos então ao conceito que está no livro. Diz assim, podemos entender uma classe como um modelo. Então, paramos aí. Classe é um modelo apenas, ou uma especificação para um conjunto de objetos. Eles apenas servem de molde. É a descrição genérica dos objetos. O objeto, ele é específico. A classe é genérica. A partir de uma classe, como nós vimos, podemos criar quantos objetos forem desejados. Da classe pessoa, foram criados 3 objetos, João, Maria e Pedro, que são pessoas. Da classe caninos, ou cachorros, nós geramos 3 cachorros, cujos nomes estão lá, Bob, Scooby, Bob, Scooby e Rex. Da classe carros, nós geramos 4 carros com as cores e as características. Da classe árvore, nós geramos 4 árvores, sendo que cada uma delas tem as características. Então, classe
você pode associar a um modelo, algo genérico. E objeto é aquilo que especifica a classe, da classe pessoa, João, José, Maria. São os nomes das pessoas, elas foram geradas com nomes. Há também os atributos e métodos que nós vamos aprender pouco mais tarde, mas já podemos entender que os atributos são nome, CPF, data de nascimento. Aquilo que caracteriza o nome, como José, é referente ao objeto. Muito bem. Na representação gráfica, a classe aqui, a classe pessoa, tem como os atributos nome, endereço, telefone, idade e altura. Ela gera o objeto Maria, que mora na Samambaia, tem o telefone 3563, uma idade 30, altura. Então o objeto ganhou as características. O Pedro é um outro objeto gerado a partir da classe, a partir do genérico, a partir da classe pessoa. A representação sempre se dá assim que nós vamos trabalhar. Isso na página 61. O nome da classe é o primeiro campo, lá da classe A. Os campos, que são as propriedades da classe. E os métodos, que são os comportamentos da classe. Quanto a isso, quando formos fazer no NetBeans, vou explicar novamente, e a gente vai sempre estar recordando esses 3 parâmetros da classe. A representação gráfica é essa que vocês estão vendo, o nome da classe, os campos ou as variáveis, aqui em orientação a objetos chamamos de campos, e os métodos, que são os comportamentos ou as ações das classes. E aqui o código. Nós temos 3 tipos de código, essa aqui está na página 61. A classe pessoa, ela tem 2 campos, nome e idade, e ela tem os métodos, 4 métodos referentes aos campos. Então, sempre no código, nós temos os campos ou as variáveis, que você já conhece como as variáveis, e os métodos logo abaixo. Aqui nessa outra exemplo tirado da internet, está lá a classe categoria, eu tenho os campos código e nome. Então aqui nós temos os métodos logo abaixo. Método, eu quero que você associe a ação. Sempre que nós vamos ter um método, vai ter algo que ocorre dentro dele. E a classe pessoa também é um exemplo com atributos, e aqui aparece algo chamado construtor, aqui, ó, nessa opção aqui. Construtor, nós vamos ver mais adiante, mas toda classe que nós vamos criar tem um construtor. Essa aqui tem, só que está oculto. Eu não quero mostrar agora porque eu não quero explicar agora. Classe categoria também tem um construtor. Nessa classe pessoa está mostrando o construtor. É algo que nós vamos ver mais adiante. E o método aqui embaixo. Então nós vimos em nosso exemplo o que é uma classe, que é aquilo que é genérico, aquilo que entendo como um molde, um modelo para os objetos saídos a partir dele. Lembre-se, classe é um modelo. Objeto é aquilo que ganha características específicas da classe. Classe carro gera objeto Fusca, Paraty e assim sucessivamente, suas cores e tudo mais. Temos uma característica específica. Vimos a representação dessa classe, são divididas em 3 partes, o nome da classe, os campos, que são as variáveis, e os métodos, que são o comportamento da classe. E também vimos os códigos que obedecem o que está na classe. O nome da classe, as variáveis ou campos, e aqui os métodos. Agora, você tem que sair daqui entendendo o que é uma classe, o que é um objeto e a diferença entre eles. Por exemplo, a classe alunos gera que objetos? Você pode pesquisar outras fontes que sejam de fácil entendimento e mandar as dúvidas. Agora nós vamos criar uma classe e revisar os conceitos no NetBeans. Espero que tenha ficado claro, se não, mandem perguntas e tirem suas dúvidas.